Olá, bem-vindas à nossa aula introdutória do segundo curso de imersão em Galactagogos para profissionais. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de galactogogos, quanto que eles devem ser usados, mas algo muito introdutório, porque nas próximas aulas nós vamos aprofundar toda essa questão. Então, nessa aula introdutória, eu quero que vocês entendam o que nós vamos trabalhar nesse curso, na segunda imersão. Então, você já deve ter visto o nosso e-book de Galactagogos. Aproveite muito ele. Vamos fazer algumas adições, mande fazer uma impressão e aproveite estudar e fazer as suas anotações aí dentro do e-book. Então, bem-vindos, né, ao segundo curso de imersão em Galactagogos e eu espero que ele seja muito proveitoso para vocês. Então, quando nós falamos do uso de galactagogos, nós precisamos entender primeiro em que momento que eles devem ser utilizados. E para entender o galactogogo, eu preciso entender a hipogalactia, que é a baixa produção de leite. Nós teremos a aula de hipogalactia na próxima semana, e hoje eu vou fazer uma introdução aqui de alguns termos, como a hipogalactia primária, que resulta de fatores fisiológicos permanentes, como anomalias anatômicas nas mamas, desequilíbrios hormonais, levando aí a uma oferta de leite consistentemente baixa, independente se eu uso ou não galactagogos. Agora, a hipogalactia transitória, ela decorre de fatores temporários, né, como estresse, nutrição inadequada, técnicas inadequadas de amamentação, intercorrências no parto, como pré-eclâmpsia. Então, a hipogalactia transitória, ela pode ser de causa mamária, pode ser de causa da pessoa que está produzindo leite, pode ser não relacionada à mama, né? Pode ser alguma questão hormonal, mas a mama está tudo bem. Pode estar tudo bem com a pessoa, mas eu tenho uma questão anatômica da mama, ou pode estar relacionada ao bebê. Então, na aula de hipogalactia, nós vamos ver esses três escopos. Ou está relacionada a algum componente de saúde de quem vai produzir leite, ou está relacionado à mama, propriamente dito, ou está relacionado ao bebê. Quais são os fatores de risco aí para baixa produção de leite, para hipogalactia, né? Idade materna avançada, mães com 36 anos ou mais têm maior probabilidade de enfrentar problemas de lactação, fatores socioeconômicos, baixos níveis educacionais, insegurança socioeconômica, né? E aí levando à falta de alimentação, falta de condições básicas de saúde sanitária, tem maior problema e risco de enfrentar hipogalactia. Condições relacionadas ao trabalho, como trabalho físico intenso, exposição ocupacional, a ruídos, a substâncias nocivas e também a ausência de licença maternidade. E também condições de saúde, como insuficiência cardiovascular crônica, diabetes, fatores anatômicos da própria mama, também podem reduzir essa capacidade aí de produzir leite. E qual que é a importância de nós detectarmos precocemente a hipogalactia transitória? É muito importante, né? Desde a questão do bebê, como também para a gente já prever, já estruturar um plano de ação para que essa pessoa que está amamentando chegue na produção plena que ela é capaz. Se nós não fizermos a detecção precoce do problema que está causando a hipogalactia transitória, pode ser que mesmo com o auxílio, ela não vai chegar na plena produção que ela poderia chegar se não tivesse tido intercorrências. Então, a detecção precoce aí da hipogalactia, da baixa produção de leite, ela permite uma intervenção rápida, permite a aplicação de estratégias corretivas que podem restaurar a produção de leite. Eu posso fazer, né, um suporte personalizado se eu detecto isso precocemente, podendo oferecer um apoio adaptado às necessidades específicas dessa mãe ou dessa pessoa que amamenta. Nós podemos também prever complicações como baixo ganho de peso excessivo do bebê, desidratação, icterícia, e também
outras questões relacionadas ao bebê. Então, ajuda a evitar esses problemas, né, como a desidratação e o baixo ganho de peso. E também, se eu detecto precocemente, eu vou melhorar a experiência dessa pessoa com essa amamentação, aumentando as chances de uma amamentação bem-sucedida e satisfatória. E que fatores maternos estão bastante relacionados com a hipogalactia transitória? Lembrando que a gente não vai esgotar o tema aqui, nós vamos ter uma aula específica de hipogalactia e todas as causas prováveis de hipogalactia transitória. Então, entre eles estão o estresse e a fadiga, que afetam a regulação hormonal, que é necessária para a produção de leite. Nós podemos ter a nutrição inadequada, deficiências nutricionais que podem impactar diretamente na produção de leite, e aqui a gente pode lembrar das pessoas, né, com cirurgia bariátrica, pessoas que estão em tratamento oncológico, pessoas que têm alguma doença crônica, como retocolite, doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, problemas de saúde outros, né, como infecções agudas, COVID, HIV, outras doenças, né, crônicas também relacionadas à lactação. Nós podemos ter, no caso, né, da pessoa HIV, aqui ela não entra como ela pode ter hipogalactia transitória, mas a gente não vai amamentar na grande maior parte dos países, né? Países africanos amamentam, outros países com carga viral indetectável, mas é só para lembrar que ele pode ser um fator, né, de desnutrição da pessoa que vive com HIV. E também complicações no parto, como cesárea, a separação precoce, a ausência da hora dourada, podem dificultar aí o estabelecimento da amamentação. E quais são os fatores relacionados ao bebê que podem causar uma baixa produção de leite transitória? Primeiro, a aderência e sucção inadequados, ou que é aderência no sentido de pega mesmo, né, de fazer o vácuo lá na mama. Então, dificuldades no posicionamento ou na sucção podem resultar em estimulação insuficiente das mamas, comprometendo a produção de leite. A confusão de bicos, né? A exposição precoce a mamadeiras, chupetas podem diminuir a frequência da amamentação, então não existe demanda, livre demanda ou demanda responsiva em bebês que usam mamadeira e chupeta. E também nós temos a icterícia neonatal, que é bem comum nos bebês ter, mas em alguns casos ela pode ser um pouco mais grave, né? Bebês com icterícia, eles tendem a ser um pouquinho mais sonolentos, resultando aí em amamentação menos frequente, redução da estimulação, não só icterícia neonatal, mas bebês prematuros, bebês hipotônicos, bebês com síndromes como síndrome de Down, eles podem acabar causando uma baixa produção de leite materna por uma adesão, né, uma pega e uma sucção inadequadas. E os fatores relacionados à amamentação que podem causar baixa produção de leite? Nós temos intervalo longo sem mamadas, então aquele bebê que dorme a noite inteira, já nas primeiras semanas de vida, pode reduzir a produção de leite, apesar de ser o bebê que todas as famílias sonham. O bebê em aleitamento materno, ele não foi feito para dormir a noite toda, porque precisa estimular a mama até que a produção de leite esteja bem estabelecida. Então, a amamentação infrequente reduz a produção de leite devido à falta de estimulação regular. O uso de fórmula desnecessária diminui a demanda do bebê também, afetando a produção. E também problemas como dor mamilar, fissura, uso incorreto de bomba, dificuldade de remoção. Essas técnicas de ordenha, relacionado tanto à ordenha realizada pelo bebê, quanto à ordenha realizada por aparelhos ou ordenha manual, podem levar a problemas aí relacionados à hipogalactia, se eu machuco a mama e acabo não estimulando porque ela está machucada. Dentro disso, a gente precisa sempre conversar com as famílias para poder fazer o diagnóstico da hipogalactia, e para fazer o diagnóstico eu preciso ter uma avaliação completa do cenário de amamentação que essa família está vivendo. Então, eu preciso ter um registro detalhado do padrão alimentar e a duração das mamadas, e como é o comportamento do bebê. Ele sai saciado ou ele é um bebê que pega a mama e já dorme? Não está tendo fluxo. Ou ele é um bebê que suga o tempo inteiro e está sempre irritado, não sai satisfeito, não tem xixi, não tem cocô. Então, eu preciso avaliar uma mamada inteira. Eu preciso fazer uma observação direta, né, a avaliação da pega e da sucção do bebê, para ver se esse bebê não tem anquilogossia,
Se ele está mal posicionado, corrigir, fazer todo o manejo clínico de forma adequada. Tem alguns autores que propõem a análise do colostro aí para avaliar a formação da espuma. E também é importante nós avaliarmos na gestação, no processo de nascimento e do parto, né, identificar fatores de risco maternos que podem influenciar aí a produção de leite e a lactação como um todo. Cirurgia mamária, né, tratamento na mama, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, várias questões que podem influenciar a produção de leite. Depois que eu faço toda essa questão, né, que eu entendo o processo de amamentação e o que pode estar acontecendo, eu vou estruturar estratégias imediatas de intervenção. Primeiro, se eu perceber, né, que na minha história essa família está com intervalos muito grandes de mamada, né, no sentido assim que o bebê está fazendo 3 a 4 mamadas no dia, que ele está muito sonolento, primeiro a gente vai começar a incentivar mamadas mais frequentes. Se tiver com chupeta, a gente vai tirar para estimular a produção de leite. Segundo, se o bebê está pegando o peito, né, e sugando, eu posso fazer a compressão mamária posterior para melhorar o fluxo de leite durante as mamadas. Posso fazer o gerenciamento de estresse, né, implementar técnicas de relaxamento e apoio emocional para a mãe ou para a lactante, para a pessoa que amamenta, e forneço informações precisas sobre o manejo clínico da amamentação. Essa vai ser sempre a nossa estratégia inicial para causas de hipogalactia transitória, ou seja, baixa produção transitória. Dentro do suporte de educação materna, é sempre importante que comece no pré-natal, mas infelizmente ainda a gente recebe muitas mães, né, que chegam na primeira consulta no olho do furacão, com aquele caos, né, de baixa produção, bebê perdendo peso, muitas vezes bebê ictérico, praticamente com 1 ou 2 diureses só. Então, para a gente conseguir implementar o plano de ação, a gente precisa fazer um apoio emocional para essas famílias, fazer uma consultoria especializada e, se necessário, trabalhar com vários profissionais, né? Então, dentro da prevenção da hipogalactia transitória, sempre a preparação no pré-natal. Para fazer uma educação antecipada, né, instruir sobre técnicas adequadas da amamentação e a importância do início precoce, né, da hora dourada, do contato pele a pele, da amamentação na primeira hora para a produção de leite. Nós precisamos triar já no pré-natal condições de saúde materna que estão associadas com baixa produção e também abordar nutrição e bem-estar dessa paciente, né, que podem influenciar lá no nascimento do bebê. Nós temos que desenvolver um planejamento aí para desenvolver um plano de amamentação ainda no pré-natal. Se tiver indicação de ordenha de colostro, indicar, né? E outras soluções, inclusive já combinar um primeiro atendimento nas pacientes de risco lá na maternidade. E é muito importante a rede de apoio estar presente, saber o histórico de amamentação dessa família, se esses pais, né, quem está procurando o seu atendimento, foram amamentados, se eles são de uma família que os avós amamentaram, porque isso também é importante para a gente botar o nosso plano de ação em prática. Pensando no pré-natal, estruturamos tudo, falamos da importância da hora dourada, da amamentação na primeira hora, conversamos com a avó que a chupeta não é o melhor, né? Indicamos na paciente de risco a ordenha de colostro antenatal e agora nós somos chamados para o suporte pós-parto. O acompanhamento imediato ele é bem importante, né? De profissionais ali nas primeiras horas, então nascer num hospital amigo da amamentação é muito importante. Mas caso isso não aconteça, é importante ter a sua consultora de amamentação, né? E cada vez mais a gente precisa falar no Instagram sobre isso, né? A importância da preparação no pré-natal, porque isso, né, as evidências científicas mostram a diferença que é as famílias que se preparam no pré-natal. O desfecho é muito diferente naquela primeira semana, né, do olho do furacão, como eu chamo. Então, é bem importante que as pessoas, né, a equipe
de atendimento no centro obstétrico e no alojamento conjunto sejam aptos a estabelecer e ajudar na amamentação nas primeiras 12, 24 horas. Caso isso não seja possível, é importante ter um combinado com a equipe de parto, que a consultora de amamentação vai entrar, né, nesse momento. É importante também, após a alta hospitalar, a gente ter visitas domiciliares agendadas aí, para poder ter o acompanhamento contínuo dessa família. É importante também mudar, orientar essas famílias a terem um grupo de apoio de amamentação de outras pessoas que já passaram por momentos difíceis, porque vai ser um processo, a gente está trabalhando com a baixa produção. Não vai ser muitas vezes imediato, alguns a gente resolve na primeira semana, outros bebês a gente vai levar aí 2, 3, até 4 semanas para estabelecer uma boa produção de leite, um manejo clínico adequado, com tudo resolvido. Ainda mais se esse bebê precisar de odontopediatra, fono, osteopata, então a gente precisa, né, ter uma equipe aí para o trabalho no pós-parto. E o monitoramento contínuo. Nós não podemos simplesmente fazer uma avaliação, mas ela não está me pagando mais. Então, a gente precisa ver uma forma de manter o acompanhamento adequado até que essa família engrene na amamentação. Não que a pessoa vá trabalhar de graça, né? Mas então encaminhar para um banco de leite humano que preste atendimento, encaminhar para uma unidade básica amiga da amamentação, encaminhar essa paciente para um ambulatório de dificuldade de amamentação no Sistema Único de Saúde. O que a gente não pode é deixar essa família órfã sem resolver o problema. E dentro do monitoramento, né, e as intervenções precoces, é muito importante a identificação dos fatores de risco e avaliar continuamente os fatores que podem levar à hipogalactia e intervir precocemente, que é o que a gente já vem conversando, né? O aconselhamento, ele é sempre personalizado, não tem receita de bolo, porque uma paciente vai ter diabetes, a outra vai ter pré-eclâmpsia, a outra pode ter pré-eclâmpsia com diabetes, pode ter tido ovário policístico. Então, nós vamos ter que avaliar pessoa a pessoa, família a família, e fazer um aconselhamento personalizado para essa amamentação. Nós podemos já ensinar dentro do manejo clínico técnicas complementares de estímulo da mama, né? Ordenha manual, ordenha elétrica, a ordenha dupla, massagem mamária e outras técnicas tantas que a gente vai determinar dependendo do caso clínico dessa paciente. E a gente vai fazer os ajustes do plano de cuidado conforme aquilo que nós vamos trabalhando. Eu propus um plano. Deu certo, eu continuo. Não deu certo, retrocedo, reavalio e proponho uma outra demanda. E sempre atento para não propor coisa demais que a família não vai conseguir fazer e ela não vai aderir a seu plano de conduta, né, frente ao manejo clínico necessário. Dentro da abordagem integrada para o sucesso, né, da consultoria de lactação feito para pessoas com baixa produção, com hipogalactia, é muito importante a educação continuada dessas famílias, né? Fornecer informações atualizadas e relevantes sobre a amamentação, fornecer suporte emocional e apoio psicológico e empático durante todo esse processo, fazer intervenções práticas, né? Implementar técnicas e estratégias eficazes de manejo clínico para melhorar a produção de leite, pega, posicionamento, número de mamadas adequada, de 8 a 12 vezes ao dia, retirar chupeta, contato pele a pele, ordenha manual e, na sequência, galactogokus, caso seja indicado, né? Monitoramento contínuo, acompanhar o progresso, né, e ajustar as abordagens conforme necessário, e uma colaboração multidisciplinar. Se eu perceber se esse bebê tem anquiloglossia, eu preciso da avaliação da odontopediatria. Se esse bebê tem uma disfunção oral não relacionada à anquiloglossia, como uma hipotonia facial, um paciente sindrômico, fenda de palato mole, fenda de palato duro, pensar na fono, né? E também na orientação, às vezes uma mastite, um engurgitamento patológico no obstetra, no mastologista. Então, a gente vai ter que ter essa colaboração multidisciplinar. E fazendo esse processo, né, avaliando essa família, fatores de risco, fazendo o manejo clínico,
eu já posso conseguir, muitas vezes, superar essa hipogalactia, essa baixa produção. Dentro da hipogalactia transitória, é um desafio complexo fazer esse diagnóstico e fazer uma abordagem multifatorial de manejo clínico, intervenções, plano de ação, e também escolher o galactogogo mais adequado para essa situação que está causando a hipogalactia. O manejo precoce é crucial para o sucesso da amamentação e a gente precisa ter pena das famílias, no sentido assim, eu não posso ficar enviando a família com 3 dias de vida, você precisa ir no ósteo, você tem que ir na fono, você tem que ir no odontopediatra, e não faz o manejo clínico para ir melhorando as coisas. A família vai desistir. Além do custo emocional que tem ir para multiprofissionais, tem um custo financeiro. Então, como consultoras de amamentação, a gente precisa fazer o máximo possível de manejo clínico para ajustar pelo menos 30%, 40% dessa situação, para que essa família aguente a situação até poder ir nos subespecialistas, no osteopata, no fono, no odontopediatra. Porque senão essa família vai acabar desistindo de amamentar. Nós temos que estar sempre em contato ativo, não esperar a família entrar em contato com a gente. Lembre que eles estão no puerpério, no olho do furacão. Então, é mais fácil nós fazermos um contato ativo e perguntar como que está a situação, o que conseguiu implementar do plano de ação proposto, se não conseguiu implementar nada, escolher uma ação que ela deve fazer nas próximas 24 horas para você fazer a reavaliação. E com o devido conhecimento e apoio, é possível superar a hipogalactia e promover uma experiência de amamentação saudável e satisfatória, sem o risco do desmame precoce. E aí vocês me perguntam, né? Poxa, Flávia, eu vim para uma imersão em galactogogo e até agora você não falou disso. Pois então, nós vamos falar muito dos galactogogos. Mas para eu prescrever um galactogogo, eu tenho que entender esse primeiro processo, eu tenho que entender a fisiologia da lactação, eu tenho que entender sobre hipogalactia transitória para poder fazer a melhor indicação. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de galactogogos, mas não vai ser um aprofundamento, porque aqui nós estamos na aula introdutória. Então, quando a gente falar em galactogogo, eu preciso entender da fisiologia da produção de leite, eu preciso entender da fisiologia de como esse galactogogo funciona e quais são as ações dele nesse paciente. Então, eu preciso lembrar, né, dentro da fisiologia, que eu vou ter a prolactina, a ocitocina e outros hormônios, que eu tenho uma ativação secretória liberada, né, pela saída da placenta, que são mudanças hormonais após o parto. Eu vou ter o controle autócrino lá na glândula mamária, o fator inibidor da lactação, o fator inibidor da prolactina, e eu preciso ter um esvaziamento frequente da mama para que a produção de leite venha. Dentro das indicações potenciais para os galactogogos, nós temos a baixa produção de leite, real ou percebida, muitas vezes relacionada aí a uma drenagem subótima do leite. Eu posso ter indicação no caso de bebês prematuros que estão na UTI neonatal e eu vou fazer o apoio da produção de leite dessa pessoa, dessa lactante, através de estímulo com bomba e uso de galactogogo. Eu posso também precisar indicar galactogogos para produzir um pouco mais de leite para o retorno ao trabalho. E eu posso também precisar induzir a lactação em mães adotantes ou em casais que queiram amamentar em conjunto e necessário o uso de galactogogos para essa indução. Então, dentro dos galactogogos, nós temos galactogogos farmacêuticos. Hoje, somente 2 são indicados, e dentre eles a domperidona é o mais seguro. Então, tanto a domperidona quanto a metoclopramida, eles são antagonistas da dopamina, então eles bloqueiam o fator inibidor da prolactina, que é parecido com a dopamina. Nos estudos sobre domperidona, a gente tem várias revisões, vários estudos, ela tem sido usada, né, amplamente como galactagogo em alguns pacientes, né? Então, nós temos revisão de benefício, né, com o uso de 30 miligramas, de 7 a 14 dias. No segundo estudo, né, pós-cesariana, houve um aumento na produção de leite aí,
com o uso de 30 miligramas por 4 dias. A comparação de doses, né, de 30 ou 60 miligramas, houve aí uma diferença de 300 ml dia, dependendo, né, da causa. Então, em torno de 30 a 60 miligramas é seguro usar a domperidona, acima disso não devemos usar. E esse estudo em Power mostrou que 77,8% das mulheres que usaram domperidona tiveram um aumento da sua produção aí, já com uma dose baixa de 30 miligramas dia. Dentro dos riscos potenciais da domperidona, nós temos aí o prolongamento do intervalo QT, que é um intervalo que aparece no eletrocardiograma. Então, ele pode aumentar o risco da arritmia em pessoas que já têm predisposição a isso. E nós temos que sempre estar atentos, né, que toda medicação tem efeito colateral. Então, quando a gente vai indicar domperidona, eu preciso estar atento e explicar os riscos e benefícios e os efeitos colaterais. Quando nós formos falar da aula de galactogogos químicos, né, principalmente a domperidona, a gente vai falar mais sobre isso. Os estudos com a metoclopramida, né, são similares, só que a metoclopramida ela acaba tendo mais efeito extrapiramidal a nível do sistema nervoso central, e praticamente hoje a gente não tem prescrito a metoclopramida como galactogogo, a gente opta pela domperidona. Um outro galactogogo antigo que se usava, que é o Equilide, a supirida, ele está proibido de uso como galactogogo. Em 2018, a própria Sanofi, que produz o remédio supirida, o Equilide, ele lançou uma nota falando que ela proibia, né, o uso na lactação por causa do risco para o recém-nascido. Então, quem ainda vocês conhecem que prescrevem o Equilide, o supirida, para produção de leite, mandem aí a terça científica, mandem o curso de galactogogos para a pessoa parar de fazer isso, né? Os riscos potenciais da metoclopramida são os efeitos neurológicos mesmo, né? E efeitos colaterais devem ser cuidadosamente pensados para qualquer benefício potencial. Então, praticamente aqui no curso a gente não vai falar da metoclopramida, nós vamos ter uma aula de domperidona, onde a gente vai falar sobre as evidências científicas, os estudos e qual que é a percepção das pacientes com o uso da domperidona. Nós vamos ver a dose, indicação, como prescrever, como retirar. A gente vai ter uma aula própria sobre o uso da domperidona. Em relação aos galactogogos ervais, nós temos uma centena deles. É muito conforme a região do país e a flora daquele continente. Mas o que a gente tem bastante estudo é o fenogrego, a ruda caprária, o cardo santo, erva doce, melissa. Todos esses têm a sua indicação, seus efeitos colaterais, o que não deve ser usado, e nós vamos estar estudando também. Então, em relação, né, às considerações sobre os galactogogos herbais, a gente não tem evidências robustas, como ensaio clínico randomizado, revisão sistemática. Desculpa. Mas nós temos estudos, sim, que nos permitem, com certa segurança, prescrever galactogogos à base de plantas. O mecanismo de ação, na sua grande maioria, ele é desconhecido, mas a gente tem galactogogos que a gente sabe que tem ação fitoestrógena, que é similar ao hormônio estrógeno no organismo. Nós temos outros que são mais andrógenos, nós temos uns que agem na glândula mamária, outros que vão agir no fator inibidor da prolactina. Então, há uma diversa parte, né? Assim como eles podem ser usados em chá, em cápsula, em extrato, em tintura. Então, a gente vai ver quais são as apresentações mais comuns dos galactogogos mais utilizados. A grande questão relacionada, né, aos estudos científicos sobre galactogogos é que não há uma padronização do preparo. Cada país usa de um jeito, então isso atrapalha um pouco as evidências científicas. E dentro da recomendação prática para a prescrição de galactogogo, né, a gente precisa avaliar a mãe para causas médicas de baixa produção de leite, sempre fazer o manejo clínico, então otimização da amamentação, aumentar a frequência e eficácia da remoção de leite e considerar galactogogos. Esse slide aqui eu tirei do protocolo 9 da ABM,
que eles estão para atualizar o protocolo de galactogogos. Eu espero que venha melhor, porque agora eles só não falam de galactogogos em si, mas falam, né, do que está aqui no slide, né? Aumentar a frequência e remoção de leite, pesar os riscos vezes os benefícios, e informar o paciente sobre a eficácia, tempo de uso, a duração da terapia e os potenciais efeitos adversos. E sempre monitorar sinais, né, os efeitos colaterais que possa ter tanto na mãe quanto no bebê. Quando falam em prescrição de galactagogos, né, a gente precisa entender alguns princípios. Primeiro, a dosagem. Prescrever a dose mais baixa possível pelo menor tempo possível. Considerar a redução gradual da dose, ao invés de interromper abruptamente. A gente, então, nunca tira abruptamente. Se a produção de leite diminuir após interrupção, considerar retornar com a dose efetiva mais baixa. E sempre registrar, né, a discussão dentro da nossa anamnese, do prontuário médico dessa paciente, do prontuário da consultora de amamentação, registrar que você discutiu sobre as indicações, contraindicações, o que você forneceu de informação para essa paciente. E, dentro disso tudo que a gente já conversou, né, a avaliação abrangente sempre, né, do especialista em lactação, que é a consultora, avaliar todo o processo de alimentação antes de usar galactogogos. Então, galactogogo não é a primeira opção sempre é o manejo clínico. Ver quais são os fatores modificáveis que a gente pode atuar, né? Abordar a ansiedade materna, o conforto, o relaxamento, frequência das mamadas, pega e posição, eficácia da remoção de leite. Usar seletivamente, né? Existem indicações selecionadas aí para o uso de galactogogos, que a gente vai ver nas próximas aulas, e os dados atuais, né? Insuficiente para a gente garantir que o mesmo galactogogo vai fazer o mesmo efeito para todas as mulheres. Então, a gente precisa estar um pouco atento que cada mulher vai poder, ou cada pessoa que amamenta vai ter um galactogogo melhor. E ter uma abordagem cautelosa e prescrever galactagogos com cautela, considerando interações medicamentosas, interação entre os próprios galactogogos e uma abordagem geral aí de risco-benefício. Sempre usar a balança. Tem mais benefício, eu uso. Tem mais risco, eu não uso. Lembrar sempre, né, que a família ela precisa de uma abordagem holística. Os galactogogos não devem substituir a avaliação e o aconselhamento sobre os fatores modificáveis, ou seja, manejo clínico. Que as evidências são limitadas e não conclusivas, mas que a gente tem sim alguma recomendação e vai depender de como é o mecanismo de ação de cada planta. Eu preciso ter um cuidado individualizado, considerar os riscos e benefícios para cada mãe e bebê, e também o suporte contínuo. O acompanhamento próximo é essencial para monitorar o status da lactação e quaisquer efeitos adversos. Então, o uso de galactogogo ele deve ser considerado cuidadosamente, levando em conta aí as necessidades individuais de cada dia de mãe e bebê, e precisa mais pesquisa para a gente definir dose, tempo de uso, né, e um suporte mais abrangente. Então, eu trouxe aqui um caso clínico para a gente ir finalizando essa nossa aula introdutória. Então, Maria, 33 anos, com histórico de infertilidade, foi submetida à fertilização in vitro. Ela deu à luz uma menina saudável de 3 semanas. Durante a gestação, Maria não apresentou complicações e o pré-natal foi realizado regularmente. No entanto, desde o parto, ela tem notado uma produção de leite abaixo do esperado, o que tem deixado preocupada em relação à amamentação. Então, a história clínica dela, dificuldade de produção de leite, então eu vou precisar conhecer toda a história de pré-natal, muito mais do que esses detalhes simples, né? Então, a gestação ela é a termo, parto normal, sem intercorrências, então o bebê não foi prematuro. Ela não tem histórico de dificuldade de amamentação, não faz uso de medicação contínua, nem tem doenças crônicas. Então, pensando nisso, foi um pré-natal de risco habitual, um nascimento sem intercorrência,
um bebê a termo que não é prematuro, mas ela tem uma questão na história dela. Ela tem um histórico de infertilidade e fertilização in vitro. Então, pode ser que a causa hormonal que causou a infertilidade possa interferir na produção de leite. E aí nós vamos ter que pensar o que a gente pode estar atuando como com qual galactogogo a gente vai poder estar atuando. No exame físico, a Maria estava em bom estado geral, só ela estava um pouco ansiosa. A mama estava bem vascularizada, mas com pouca produção de leite durante a extração manual, e os sinais vitais dentro da normalidade. E aí vem a intervenção. Então, considerando a situação da Maria como uma abordagem fitoterápica poder ser benéfica, que galactogogo a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso fazer todo o manejo clínico e avaliação. Essa mama, deixa eu voltar um slide aqui, eu preciso ver aqui se ela tem uma mama normal, se ela tem histórico de cirurgia mamária, se ela teve, né, ovário policístico, qual que foi o motivo, a causa da infertilidade nos exames, né? Toda mulher que faz fertilização in vitro, ela tem um histórico de saúde relacionado à sua fertilidade, então a gente vai ter que estar abordando sobre isso. Avaliei o bebê tem a língua presa? Não tem, ele não tem anquiloglossia, ele mama bem, tinha uma pega um pouco rasa, mas a gente ajustou pega e posicionamento, orientamos, né, não usar chupeta, orientamos fazer mamadas frequentes, mantendo a livre demanda, orientamos ali a compressão posterior da mama durante a mamada, para que esse bebê não fique sonolento e durma. E aí chegou na hora da gente escolher um fitoterápico. Então, geralmente, dentro das pacientes, né, que têm infertilidade, às vezes tem uma redução no estrógeno, uma redução na progesterona. Então, dentro desse caso aqui, a opção seria um galactogogo com ação fitoestrógena, uma situação semelhante ao estrógeno orgânico nosso. Dentre os galactogogos de ação fitoestrógenas, a gente tem a alcarávia, que faz parte da maior parte dos chás da mamãe bebê da Veleda, chá da mamãe do mate-leão, então que o nome científico é o Carum Carve. Então, essa erva ela tem propriedades aí fitoestrogênicas que podem ajudar na produção de leite, nesse caso da fertilização in vitro. O que a gente não deveria evitar o uso? Os galactogogos de ação androgênica, que podem interferir. Por quê? Porque se eu tive dificuldade para engravidar relacionado à redução do estrógeno, eu já tenho um ambiente corporal com mais androgênio. Nesse caso clínico aqui que a gente está simulando. Então, nós deveríamos evitar galactogogos que tenham ação androgênica. E entre eles, o fenogrego, a Trigonella fecungrego. Embora ele seja um galactogogo muito popular, ele possui propriedades androgênicas que podem não ser adequadas para todas as mulheres, especialmente aquelas que passaram por fertilização in vitro e podem ser, né, sensibilidades aí hormonais. Então, no caso aqui da Maria, a gente faria um manejo clínico super adequado, iniciaria a alcarávia e avaliaria, poderíamos usar domperidona? Poderíamos usar também por um período temporário, depois fazer a redução gradual. Mas se a gente for pensar, qual é o primeiro galactogogo que vem na mente de todo mundo? Fenogrego. Então, o que eu quis trazer com esse caso clínico é que a gente precisa individualizar, entender um pouquinho do fenogrego, entender um pouquinho de todos os que a gente vai prescrever, para entender a melhor indicação. Ai, Flávia, mas eu não prescrevo galactogogo. Mas você precisa entender o galactogogo que a sua paciente está tomando para saber se ele é eficaz. Ele não é eficaz dentro da história clínica que você coletou, você vai conversar com ela para falar com o prescritor, que pode ser o médico, a enfermeira, o odonto, prescrever uma sugestão, dizer, olha, eu penso que esse galactogogo é mais eficaz por causa disso, ele tem essa e essa ação, que talvez tenha uma ação melhor junto ao caso clínico dessa paciente. E fazer um relatório e encaminhar para a equipe assistente.
Então, estudar nunca é demais, fazer uma consultoria, né, nunca é demais. Então, a gente pode ajudar as famílias com galactogogo, mesmo não podendo legalmente prescrever um galactogogo. Até porque muitas pacientes vão comprar na internet, vão se automedicar com galactogogo, e como consultoras de amamentação, nós precisamos entender dos galactogogos para dizer, olha, família, esse galactogogo pode causar isso e isso, não é o melhor galactogogo para você, eu sugiro que seja usado dessa forma, mas você precisa de acompanhamento médico prescritor para a sua segurança, porque galactogogo, mesmo sendo a base de planta, tem efeitos colaterais e podem causar problemas. Então, quando eu idealizei o curso de galactogogos, foi para isso, para que as consultoras de amamentação se empoderem do conhecimento e possam ajudar as famílias a não se automedicarem de forma inadequada e também orientar médicos prescritores e outros componentes da equipe que acompanha essa paciente para chegar ao consenso do melhor galactogogo que possa ajudar nessa situação de hipogalactia transitória. Então, chegamos ao fim da nossa aula introdutória. Eu quero deixar com vocês aqui o canal do YouTube da Amamentação Científica, onde nós temos o Café com Especialista. As maiores consultoras de amamentação renomadas estão lá com a gente, Bianca Balaciano, Tati Vargas da Bamibem, Roberta Martinelli não é consultora de amamentação, mas ela veio conversar com a gente sobre a história dela de amamentação. Virgínia Ferreira veio conversar com a gente também. E em breve nós teremos aí a Cris Machado, a gente agendou, mas ela não conseguiu. E sem falar que nós temos a Terça Científica, né? Toda semana um artigo científico da amamentação para você se atualizar. Tudo isso de forma gratuita. Então, vai lá no canal, segue a Amamentação Científica e nos apoie para cada vez poder levar mais ciência da amamentação para todas as pessoas. E vou finalizando por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula e obrigada por confiar mais uma vez no meu trabalho. Sempre com o intuito, né, de descomplicar a amamentação através da ciência e promover melhores taxas de amamentação. Espero vocês na nossa próxima aula.